Bom, dando continuidade aos nossos estudos, agora a gente faz uma pausa um pouco da sequência do livro do Nielsen Schwang e a gente vai falar de alguns outros aspectos que, em geral, os estudantes da graduação de física, eles também não veem, tá? Então a ideia aqui é introduzir o conceito que é muito utilizado para quem estuda teoria de informação e computação quântica, que é a ideia do operador densidade. Então, o que vem a ser o operador densidade, né? O operador densidade é uma outra maneira de você escrever o estado quântico, tá certo? Porém, ela tem as suas peculiaridades e também podemos dizer que ela é mais geral do que os estados denominados nos nossos QETs e BRAS, né, que é a notação de Dirac. Bom, por que isso faz sentido? Então, o estado quântico, vamos pensar novamente num qubit. Nosso estado quântico até agora, a gente descrevia ele como sendo um QET, né, que poderia ser escrito por causa de um qubit como sendo A0 mais B1. Tá certo? Onde o A e B são dois números, tal que o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado é igual a 1. Tá certo? Onde o A, então, ao quadrado dá probabilidade numa medida da gente obter o zero e o módulo de B ao quadrado dá probabilidade da gente medir o 1 se a gente utilizar aí as observáveis do sigma z, por exemplo, que são os autovetores 0 e 1, tá certo? Na base computacional que a gente geralmente usa. O fato é que para você determinar esse A, esse B, essas probabilidades, como é que você faz isso no laboratório, né? Como é que o computador vai funcionar? Então, basicamente, o que você tem é uma máquina aqui, vamos dizer que está fazendo sua conta. Essa maquineta aqui, ela fica então cuspindo aqui os estados aqui. Esse estado vem aqui e você então olha para ele e obtém aqui como resultado ou 0 ou 1, tá certo? Então, se você pegar e mandar um único estado, o que você vai ter como resposta aqui ou é 0 ou é 1, tá certo? Que é um dos estados clássicos que você tem. Então, como é que eu obtenho o módulo de A ao quadrado, o módulo de B ao quadrado? Certo? Vamos dizer que meu estado psi fosse um estado desse tipo aqui, ó. Psi igual a raiz de 0,7, 0, 1. Certo? De forma que a probabilidade de eu medir 0 é 0,7 ou 70%, e a probabilidade de eu medir 1 é 0,3 ou 30%. Certo? Então, para eu ter certeza desses números, para obter esses números, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa máquina aqui cuspir muitos e muitos resultados. Certo? Então, ela vai me cospe psi, eu obtive 0, vou lá e anoto, 0. Aí ela mandou de novo, aí eu vou lá, 0, de novo. Aí ela mandou de novo, o mesmo estado, idêntico, tem que ser exatamente o mesmo estado. Aí eu vou lá, meço 1. Aí eu meço de novo, quanto deu? 0. Aí eu meço de novo, deu 0. Aí eu meço de novo, deu 1. E assim por diante, eu vou fazendo essa lista aqui. E aí eu vejo quantos zeros eu tenho. Se eu fizer 1 milhão de vezes, por exemplo, 1 milhão de medidas, aproximadamente eu vou ter 700 mil 0 e 300 mil 1 na minha lista aqui. Tá certo? Ou seja, 70% das vezes deu 0 e 30% das vezes deu 1. Tá, aproximadamente. Isso aqui só vai virar o número 0,7, 0,3 aqui, a proporção, quando eu fizer infinitas medidas. Tá certo? Só quando eu fizer infinitas medidas é que essa proporção vai ser exatamente 0,7. Só que vai tendendo, né, a 0,7 e vai tendendo a 0,3 à medida que eu vou fazendo mais e mais medidas. Tá certo? Então é assim, é dessa maneira
através de inúmeras medidas, que eu consigo, de fato, determinar quanto vale o módulo de A ao quadrado e quanto vale o módulo de B ao quadrado. Tá certo? Note que isso não me dá exatamente o sinal de A, o A e o B. Vai me dar o módulo de A ao quadrado e o módulo de B ao quadrado. Tá certo? O 0,7 aqui que eu meço é o módulo de A e o 0,3 é o módulo de B. Pode ser até que tenha uma fase aqui. Aí eu tenho que fazer medidas em outras bases, que a gente já viu, né? Medidas nas bases sigma x, por exemplo, para determinar, por exemplo, a fase desses caras aqui, poder então determinar o estado quântico de maneira unívoca, de maneira única. Tá claro? Então é assim que funciona. O computador quântico também vai ser assim. Tem que fazer muitas e muitas medidas para eu saber de fato ali, que estado que eu estou medindo. Certo? Se eu tiver num estado superposto, principalmente. Tá claro? Muito bem. Então, ó, vamos voltar ao nosso experimento da maquininha cuspindo aqui, ó. Então a minha máquina aqui, na minha máquina ideal, tá aqui minha máquina meio torta, minha máquina ideal, então ela vai cuspindo aqui estados aqui, ó, um atrás do outro. E eu vou fazendo então essas medidas aqui, uma atrás da outra. Tá certo? Note que é fundamental, nesse caso aqui, para determinar que todos esses estados aqui sejam idênticos, tá certo? Então, no caso de uma computação, eu começo com o estado inicial, faço a computação, mensuro. Pego o mesmo estado inicial, faço de novo o algoritmo, mensuro. Pego de novo a computação, faço o dinâmico, mensuro. Aí vou medindo a computação muitas vezes, tá certo? E aí no final eu tenho uma resposta, depois de rodar 1 milhão de vezes o meu algoritmo, eu tenho uma resposta lá de qual era o estado que eu estava tendo, ou qual era o estado que eu estava medindo no final. Certo? A grande pergunta é o que acontece, né, se, por exemplo, a sua máquina tem um erro, e vamos dizer um erro simples, mas às vezes ela acaba cuspindo o estado psi1, mas algumas vezes aqui ela acaba cuspindo um estado um pouco diferente, que é um psi2. Então aqui é psi1, 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 psi2, psi1. Como é que fica esse estado final, esse estado aqui que eu quero determinar, se algumas vezes, agora, onde tem algumas vezes esse estado psi1, para o estado psi2. Esse estado final aqui não vai ser, é diferente disso aqui, com toda certeza. Não é isso aqui. Então a grande pergunta é, quem é esse estado aqui, onde eu tenho, como resultado da minha medida, medidas em dois tipos de estados diferentes, psi1 e psi2. Como é que eu descrevo esse estado quântico agora aqui? Que algumas vezes ele me cospe no estado psi1, a maquineta, e algumas vezes me cospe no estado psi2. Mas eu nem sei. Eu só estou fazendo medida, tentando ver qual é o estado. Mas às vezes ela me engana, ela cospe um estado diferente daquele lá. E aí, como é que eu vou saber se o estado está quântico? Como é que eu faço isso para descrever esse estado quântico? Certo? Essa é a grande pergunta. Então é para isso que a gente desenvolve a ideia do que é chamado operador de densidade. Tá claro? Então vamos ver, primeiramente, para um estado puro, que a gente chama de puro, ou seja, que só tem um único estado, então ele é puro, ou depois, se ele tiver dois tipos de estados, ou mais tipos de estados, que daí a gente chama de estados mistos, ou seja, tem uma mistura, tem um monte de estado psi1, um monte de estado psi2, um monte de estado psi3 e assim por diante, tá certo? Muitos e muitos estados. E como é que a gente descreve o estado quântico dessa mistura, então, estatística, certo? Então, o operador de densidade é definido da seguinte maneira, ó. Então, geralmente, a gente usa para definir o operador de densidade a letra grega ρ, certo? Então, isso aqui é o meu operador densidade.
E ele, assim como o psi, ele serve para descrever o estado quântico, tá certo? Então ele descreve o estado quântico. Certo? E como é que a gente define? Como é que a gente, dado o meu psi, eu calculo o meu ρ? Então, se eu tiver, vamos limitar o estado de 1 qubit, mas não precisa ser, né? Se eu tiver um estado psi que é igual a A0 mais B1, o meu operador de densidade ele é definido como sendo um ρ que é igual a um psi. O que é isso aqui? Isso aqui, no final das contas, vai ser uma matriz. Então, enquanto esse aqui é um vetor, esse aqui é uma matriz. Então, ρ é uma matriz. Que matriz é essa? Bom, como a gente já viu, né, o zero pode ser escrito como sendo 1, 0. E o meu 1 é igual ao meu estado 0, 1. Tá certo? Logo, o meu psi, que é igual a A, que multiplica 0, mais B, que multiplica 1, é um vetor A, B. Tá certo? Isso aqui é o nosso chamado ket. Aí eu posso definir também o mesmo estado, totalmente análogo ao meu Bra, que nada mais é do que o transposto complexo conjugado desse cara aqui, certo? Então, como a gente já viu, o transposto complexo conjugado é agora um vetor linha, que é dado por A estrela, ou seja, transpõe e pega o complexo conjugado, e B estrela, que é o transposto complexo conjugado, certo? E esse cara aqui, o meu ρ, então, dado o meu ket e o meu bra, ele nada mais é, então, do que uma matriz que é dado por AB, ou seja, o meu ket, que multiplica o meu bra, A estrela, B estrela. E esse aqui, então, é o meu bra. Tá certo? O resultado disso aqui é uma matriz. Vai ficar A vezes A estrela, dá um módulo de A ao quadrado. A vezes B estrela. B vezes A estrela. E módulo de B ao quadrado. Então, essa aqui é a minha matriz de densidade. Certo? Usar o vetor ket, o vetor bra ou o operador de densidade é totalmente análogo. Você pode utilizar para você descrever o estado do bra uma matriz de densidade, assim como você pode para descrever o estado do ket também uma matriz de densidade. Então, não tem problema nenhum você escrever. De fato, como a gente vai ver, esse aqui é mais geral do que esse. Mas você sempre pode usar o operador de densidade para descrever um estado de um vetor psi qualquer, né? Tá certo? Sempre pode. Ele tem algumas propriedades interessantes que eu vou te falar aqui, que o traço do ρ ele é igual a ao quadrado mais b ao quadrado é 1. Seja qual for a matriz, operador de densidade, o traço de ρ é 1. Por quê? Porque já tem a condição de normalização aqui, certo? Já aparece automático a condição de normalização. E os elementos da diagonal principal, que é esses elementos aqui, eles te dão a probabilidade de obter o 0 e a probabilidade de obter o 1 já. Então ela já te dá as probabilidades de obter cada um dos autovetores desse estado aí. Tá certo? Além disso, o ρ é completamente positivo.
Isso é uma condição para ser um estado quântico, tá certo? Ou seja, os autovalores dele... É mais do que isso, mas vamos limitar isso aqui. Os autovalores são sempre positivos, certo? Se você diagonalizar a matriz Rho, você nunca vai encontrar um autovalor negativo. Por quê? Porque os autovalores estão relacionados com as probabilidades de você medir cada um dos autovetores, tá certo? E você não tem probabilidade negativa, certo? Então, quando você diagonalizar essa matriz aqui, você vai encontrar um autovetor V1 e um autovetor V2. O lambda 1 associado ao V1 é a probabilidade de eu obter esse estado, e o lambda 2 é a probabilidade de obter as probabilidades associadas aos autovetores. Tá certo? A obter esse autovetor é a probabilidade. Ou seja, se eu for lá e fizer uma medida, qual a chance de eu aparecer como resultado o V2? A probabilidade está relacionada com os autovalores. Tá claro? Tudo bem. Então, é completamente análogo a esse aqui. Mas e por que ele ajuda a gente nesse caso aqui, ó? Como é que a gente descreve agora esse estado aqui, dado o operador densidade? Será que ele me ajuda a descrever esse estado aqui? Então, voltando para o meu caso da maquineta. Suponha então que minha maquineta está aqui, ó. E ela sai cuspindo os estados aqui, psi1, aí depois ela cospe psi2, aí depois ela cospe psi1 de novo, e assim por diante. Tá certo? Vamos supor que o meu psi1 é o que eu queria mesmo, que é o A0 mais B1. Só que o psi2, ela por um acaso, ela está aplicando uma fase aqui, e ela está cuspindo o estado A0 menos B1. Então está com defeito lá, às vezes ela cospe o estado com a fase trocada. Um defeitinho da fábrica lá, tá bichado. Vamos dizer que isso aqui acontece 10% das vezes. E esse aqui sai correto 90% das vezes. Tá certo? Quando eu medir os resultados, eu não sei o que está acontecendo, mas quando eu medir isso aqui, qual vai ser o meu estado final? Quem que vai ser o meu ρf? Quando eu medir 90% desses estados aqui e 10% desses estados aqui. Tá claro a ideia? Qualquer? Vou estar medindo. Às vezes sai um, às vezes sai, mas eu não sei. Então aqui eu meço 0, meço 1, meço 0, meço 1, mas às vezes tem uma fase trocada aqui. Ou mesmo a gente pode pensar num bit flip aqui, ó, vamos complicar um pouco mais. Ó. Ao invés de cuspir assim com uma fase trocada, ele está cuspindo aqui assim, ó. Tá flipando aqui o bit, tá trocando. Então eu estou medindo aqui 0, 0, 0, mas às vezes ele troca aqui, ele vira... O 0 era um cara que tem probabilidade menor, e eu vou medir... É uma mistura, vira uma mistureba. Como é que fica esse estado aqui? Então, esse estado aí, o resultado desse estado aqui, depois que eu fizer muitas medidas, vai ser isso aqui, ó. O meu ρf, ele vai ser 0,9 psi1 psi1 mais 0,1 psi2 psi2. Ou seja, eu escrevo o operador densidade associado ao psi1 e multiplico pela probabilidade dele sair. Escrevo o operador densidade associado ao psi2 e pondero com a probabilidade dele sair. E a resposta vai ser esse aqui. Então, se a gente fizer a conta, isso aqui vai dar 0,9 módulo de A ao quadrado, A, B estrela,
B estrela A módulo de B ao quadrado mais 0,1. Agora aqui trocou, tá vendo? Agora ficou módulo de B ao quadrado. Aqui vai ficar A estrela B, A B estrela e módulo de A ao quadrado. De forma que é uma matriz de densidade final, então, ela é igual. Então vai ficar 0,9 módulo de A ao quadrado mais 0,1 módulo de B ao quadrado. O outro elemento, 0,9 A B estrela mais 0,1 A estrela B. Aqui, 0,9 B estrela A mais 0,1 A B estrela. E finalmente 0,9 módulo de B ao quadrado mais 0,1 módulo de A ao quadrado. Tá certo? Formando então o estado misto. Note que se você tomar o traço aqui, ó, você vai ter 0,9 de A ao quadrado mais 0,9 de B ao quadrado dá 0,9. Mais 0,1 de B ao quadrado mais 0,1 de A ao quadrado dá mais 0,1, que dá 1 ainda. O traço ainda dá 1. Certo? Porém, esse estado agora aqui, ele é chamado de estado misto. A única maneira de você descrever esse estado, isso aqui é o resultado da sua medida. Certo? Quando você for no laboratório e ficar medindo, tomografar o estado que a gente chama, o resultado vai ser esse aqui. É isso que você vai enxergar no laboratório. E a única maneira de você descrever esse estado quântico é via o operador densidade. Os estados aqui, Braz e Katz, eles não são suficientes para você descrever esse estado. Você não consegue descrever esse estado quântico sem o uso do operador de densidade. Uma coisa importante é que você pode determinar facilmente se esse estado é puro ou misto, ou seja, se a máquina sua é boa ou não, tomando traço de ρ ao quadrado. O traço de ρ ao quadrado vai dar sempre 1 se o estado for puro e o traço de ρ ao quadrado dá menor do que 1 se o estado for misto. Com isso, então, você sabe dizer quão puro é o seu estado ou quão misto é o seu estado. Certo? Então, você pode ter uma medida de grau de pureza. Porque, na realidade, a sua máquina nunca vai cuspir esse estado psi1, porque o meio ambiente está perturbando um pouquinho, entendeu? Antes de você medir a luz, os campos eletromagnéticos, eles distorcem um pouquinho esse estado. De forma que o resultado real mesmo é sempre um estado misto, no laboratório falando. Porque você não consegue fazer com 100% de precisão a máquina cuspir o mesmo estado, entendeu? Porque tem efeitos externos que vão estar prejudicando a sua medida, de forma que o seu estado vai ser, em geral, misto. Mas você pode, com bons equipamentos, com uma alta precisão, aumentar esse grau de pureza, fazer chegar muito próximo de 1, né? Fazer isso aí ficar muito bom mesmo. Certo? Mas, em geral, os estados são mistos. Então, de maneira geral, tá? Só para a gente generalizar esse estado, então, um ρ geral é escrito da seguinte maneira. O meu ρ é uma somatória em I de PI ρ I, onde a somatória de I
PI é igual... Isso aqui é o meu estado quântico mais geral que existe, certo? Ou seja, no nosso caso a gente pegou só dois, né? Tinha Psi1 e Psi2, mas você pode ter Psi3, Psi4, Psi5, você pode ter N desses caras, tá certo? Então, no fundo, esse Rho, ele pode ser isso aqui, né? Ó. Ele vai ser P1, Psi1, Psi1, mais P2, Psi2, Psi2, mais, mais PN, Psi-N, Psi-N. Que é exatamente o que está escrito aqui, tá vendo? Então, isso aqui seria o meu Rho1, o meu Rho2, o meu Rho-N. Então, isso aqui, de forma geral, ele é uma somatória em I de PI, Rho-I. Tá certo? Isso aqui é o meu estado mais geral possível que existe na mecânica quântica, dado pelo operador densidade. E a dinâmica, então, unitária do operador densidade? Como é que fica, né? Como a gente já viu, falou brevemente atrás aí, a dinâmica do estado psi é dado por uma operação, né, por um operador unitário. Certo? O operador unitário é aquele tal que U vezes o dagger é igual à identidade. Certo? Esse operador unitário, ele é escrito, o U, como sendo E elevado a menos I sobre H cortado, H, vamos pegar um Hamiltoniano independente do tempo, HT. Tá certo? Então isso aqui é um tipo aí de operação unitária. Onde esse H, por exemplo, descreve todo o seu circuito quântico, tá certo? O H é uma matriz, é um conjunto de matrizes que pode ligar e desligar, descreve todo o circuito, toda a dinâmica quântica está ali, tá certo? Então, ele, por exemplo, no caso se a gente lembrar do algoritmo do Deutsch-Johnson lá, por exemplo. Então a gente tinha um algoritmo, né? Você lembra? Tinha o Hadamard aqui, de N, tinha o Hadamard aqui, aí depois tinha uma operação unitária aqui, aí depois aqui você tinha um outro Hadamard aplicado aqui. Então, o meu Hamiltoniano e minha operação unitária, aqui ó, você vai pegar essas operações de Hadamard aqui, vai exponenciar ela. Tá certo? Então, meu Hamiltoniano aqui ó, seria, por exemplo, exatamente o meu H tensorial N, mais aqui vou chamar de aqui HY e HX, né? Mais o H de Y aqui, tá certo? E aí eu exponencio ele, crio uma operação unitária e vou lá e aplico ele por um certo tempo, de tal maneira que o resultado dessa operação unitária é essa operação de Hadamard. A gente vai ver isso com mais detalhes já para frente. Aí depois você aplica outra operação unitária, aplica outra operação unitária. Mas no fundo, a dinâmica toda vem disso aqui, certo? Porque a dinâmica da mecânica quântica é dado pelo que é conhecido como equação de Schrödinger, né? Que é I, H cortado, del psi, del t, que é H psi, cuja solução é exatamente a operação unitária aqui. Essa é a solução dessa equação aqui diferencial, certo? Não precisa se atentar a muitos detalhes, mas é importante a gente ter isso aqui em mente, ó. A equação de Schrödinger e a solução da equação de Schrödinger, que é uma operação unitária, certo? É um operador unitário e descreve a dinâmica de um estado. Então, se eu tenho um estado aqui, psi0, e eu quero evoluir ele até um tempo psi
de t, o que eu tenho que fazer é aplicar uma operação unitária que vai levar de 0 até t no meu psi de 0 aqui, que é esse aqui, né? Eu pus o 0 embaixo, mas é o mesmo. E isso aqui te dá o psi de t. Então, no fundo, eu tenho que calcular essa matriz aqui, que é uma exponenciação de matriz. Tem que exponenciar, o hamiltoniano é uma matriz também. De forma, então, que o meu psi de t ele vai ser igual a e elevado a menos i sobre h cortado h t aplicado aqui no psi de 0. Isso aqui me dá a dinâmica do estado psi, tá certo? Essa operação unitária. Pego essa matriz, multiplico aqui, o resultado é o estado evoluído no tempo. Ok? E do operador densidade? Então, o operador densidade, ó, se você se lembrar, imagina que eu tenho um estado ρ0, ele vai ser o quê? Psi de 0, psi de 0. Tá certo? Não é isso? Peguei e simplesmente coloquei o cat e o bra. Então, como é que fica a dinâmica dele? A dinâmica dele eu tenho que calcular o dρ de 0 del t. Certo? E isso aqui vai me dar o quê? Del psi. Na realidade, aqui não é. Tem que calcular o dρ dt. Então, vai ficar um del ρ del t é igual del psi del t que multiplica o psi. Aí você tem que fazer a regra da cadeia, tá certo? Que é a derivada do primeiro vezes o segundo mais del psi mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Só que você tem que levar em conta as ordens, tá certo? Como são matrizes, né, e vetores, você não pode trocar de ordem. Então, esse aqui, se você tentar, ó, del psi del t, é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então, aqui você pode escrever também, ó, você passa dividindo, isso aqui vai ficar del psi del t é igual a menos i sobre h cortado h psi. Aqui o menos i é só passei dividindo, tá? Mas aí como ficou i dividindo, eu multiplico e divido por i, aí parece menos i aqui. Então, é outra maneira de escrever a mesma equação. Agora eu substituo, ó, del psi del t, isso aqui vai ficar menos i h cortado h psi psi mais psi. Esse aqui é o complexo conjugado desse, então vai ficar aqui mais i, vamos pôr o psi aqui de novo, mais i h cortado h. Tá certo? Que a solução aqui é o estado aplicando agora da direita para a esquerda. Então, isso aqui, ó, é o meu próprio ρ, é o meu próprio ρ. Então, del ρ del t fica igual, então, ó, vou pôr um menos i h cortado em evidência. Vai ficar, então, h que multiplica ρ menos ρ que multiplica h. E isso aqui a gente escreve, ó, quando é h-ρ menos ρh, a gente escreve como sendo um comutador. Então é menos i sobre h cortado, h, vírgula, ρ. Onde o h, vírgula, ρ, chamado de comutador, é exatamente isso, é h-ρ menos ρh. Então isso aqui me dá o que é conhecido como equação de Heisenberg, que é dρ dt igual a menos i sobre h cortado, h-ρ. Essa equação aqui é análoga a essa equação aqui, ó. Só que para a matriz densidade. Certo? Ela vai te dar a dinâmica
do operador densidade, enquanto que essa aqui te dá a dinâmica do estado. Isso aqui é uma dinâmica, evolução unitária, tá certo? É assim que nós escrevemos a operação. Esse ρ aqui é um ρ de t, tá certo? Ρ de t, obviamente, estou derivando em tempo. Aqui é um ρ de t também. Tá claro? Então isso aqui é nosso conhecido como equação de Heisenberg. E aqui é a nossa equação de Schrödinger.